E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, aqui estamos novamente com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 32, Notícias de Veneranda. No último programa, nós vimos que a enfermeira Narcisa continua falando para André Luiz sobre o trabalho, não é, da ministra veneranda com a sua inovação de criar ambientes naturais em nosso lar, em todos os ministérios, não é? Ela foi solicitada para que ela desenvolvesse esses projetos dos salões verdes, dos salões naturais, em todos os ministérios. E no programa passado, ela começa a falar para o André Luiz que lá no Ministério da Regeneração, onde eles habitam, né, onde eles trabalham, porque o André Luiz mora no Ministério do Auxílio, mas ele trabalha no Regeneração. Que lá no Regeneração, onde eles trabalham, o lugar que ela acha mais bonito é o recinto que foi criado para as palestras do governador. E aí ela contou para o André Luiz, vamos dizer assim, uma fofoquinha, né? Dizendo que a ministra descobriu que o governador amava a Grécia. Provavelmente, não é? Deve ter tido algumas encarnações lá. E ela, o que ela fez? Ela resolveu decorar o salão com esses traços helênicos. E deve ter ficado lindo, né? E aí ela descreve, porque o André Luiz ainda não viu esse salão. Ele só está escutando o que ela está narrando para ele. A Narcisa provavelmente já deve ter visto. Mas não vai faltar oportunidade, com certeza. É porque isso aqui, se a gente relembrar, ele saiu do trabalho, do primeiro dia de trabalho dele. Então isso aqui é logo no começo da vida dele na colônia, vamos dizer, vida ativa, né? Quando ele começou a trabalhar na colônia. Então, ela está dizendo que o recinto tem canais de água, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Ela está narrando para ele o que ela já viu lá no salão, que foi projetado especialmente para as palestras do governador. Então, agora vamos continuar. Nós estamos no parágrafo 13. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando espécie de 30 a 30 dias. Olha só, a veneranda teve o cuidado de plantar nesse salão árvores que florescem a cada mês. Então, no mínimo, tem 12 tipos de flores diferentes. Ah, isso. 12 mostra tipos, cores diferentes, né? A cada 30 dias. A cada 30 dias. 12 tipos de flores diferentes. Ela teve essa preocupação de escolher, não é? Flores desse tipo. Olha só que trabalho da veneranda, né? E querendo, com isso, homenagear o governador. Aquela homenagem sincera, de coração. A ministra reserva o mais lindo aspecto
para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra. E aí a gente lembra o que o Marco falou no programa passado, o quanto as nossas ideias e pensamentos influenciam os outros. A nossa influência aqui na época do Natal, já que muitas pessoas às vezes só fazem orações nessa época, isso melhora muito a condição psíquica do nosso planeta. E a gente consegue tocar quem mora em nosso lar. Porque olha o que ela... Vou repetir o que ela disse. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra. O quanto a gente influi uns aos outros. Não foi por outro motivo, que a gente também já estudou aqui no livro Nosso Lar, que na época da guerra, o que aconteceu? Os espíritos fecharam, não é? A nossa psicosfera, para que a gente, com os nossos pensamentos negativos, não perturbássemos os outros mundos, não é? Os outros planetas. Então, o quanto é importante a gente pensar no bem, não é? A gente influi não só os encarnados, a gente consegue atingir até as colônias espirituais, mas, lógico, as mais próximas da Terra. Isso é óbvio. Aquelas que estão na mesma vibração. Então, nosso lar, como é uma colônia que fica na periferia do umbral, ela recebe, sim, os nossos pensamentos, não é? A gente viu também em capítulos anteriores que na época da guerra o governador, ele ainda vai fazer, né, a palestra sobre o medo, a gente ainda não viu ainda não. Mas já baseado nisso, porque os pensamentos de nós, os encarnados, influencia aos encarnados e influencia os desencarnados. Então, a ministra, nesse mês, ela escolheu, não é, talvez as flores mais bonitas de nosso lar para enfeitar, não é, nessa época, florir nesse salão, e que o governador faz a prece, né? Faz a prece não, as preleções lá para as pessoas que trabalham no Ministério da Regeneração. E aproveitando o Natal, muito interessante, quem quiser se interessar por essa questão do Natal de Jesus, tem um livro que é a Antologia Mediúnica do Natal. É um livro antológico, quer dizer, ele tem alguns capítulos e o prefácio que foram escritos para o livro, mas se organizou sobre o Natal assuntos de outros livros. Então é muito bom, tudo sobre o Natal. O Divino Convite, Natal Simbólico, Petições de Natal, o Divino Servidor, Prece de Natal, não é? A Manjedoura. É muito legal, tudo sobre o Natal. Em relação ao nascimento de Jesus, é a Antologia Mediúnica do Natal. Na psicografia, claro, de Francisco Cândido Xavier. Outra coisa que a gente pode ver aqui nesse parágrafo é a humildade da ministra. Porque ela não mandou ninguém fazer, não. Ela cuidou pessoalmente, ela está cuidando de planta. Ela é uma ministra. E a gente vai ver aqui, daqui a pouco, né, não vamos dar spoiler, mas quem é essa ministra? E por que ela está trabalhando nesse ministério? Porque ela é um espírito já muito evoluído. Mas você vê, ela é humilde ao ponto de se envolver num trabalho, vamos dizer assim, mais braçal, cuidando das plantas.
para a gente ver que a humildade não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver, né? Porque às vezes a pessoa acha que para ser humilde ela tem que se ficar, né, se vestir de maneira andrajosa, ou ela tem que falar baixinho, ou ela fica preocupada em aparentar humildade na parte de fora. Mas a humildade é um sentimento, é uma atitude. E os espíritos realmente, tanto os inferiores quanto muito mais os superiores, nos conhecem pelas nossas atitudes, não pela nossa aparência. Então é uma coisa importante a gente ver, não é? A gente notar o quanto esse espírito é humilde. E é por isso que Jesus coloca como a primeira bem-aventurança, não é? Aqueles que se desenvolvem na humildade, que procuram desenvolver essa virtude. Esses estão no caminho certo. Bem-aventurados pobres de espírito. A gente já sabe que é a questão da humildade que Jesus estava falando. Só corroborando o que a Teresa já falou, nessa questão do Natal, ela diz que quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra. Quer dizer, então, a cidade, no sentido dos habitantes, são mais fortalecidos nesses pensamentos, né, vigorosos que essa época de Natal traz para a humanidade. Sim. Nós somos ainda ímpios, né? A impiedade impera dentro de nós, não é? A caridade ainda não é uma realidade nossa. Mas a gente vê que nessa época de Natal, que nós comemoramos no mês de dezembro, apesar de comprovadamente não ter sido em dezembro, mas isso não interessa, se foi em abril, maio, dezembro, o interessa é que ele veio, ele nasceu aqui, ele encarnou entre nós, não é? O amor por excelência encarnou entre nós. Então nos faz, até aqueles de nós mais agressivos, mais renitentes no erro, né? E nessa época a gente meio que, né, amolece o coração, vamos dizer assim. Começa a pensar mais naquele parente que a gente não fala, naquela intriga que a gente faz questão de conservar, e não é, e tudo mais. Vem as doações, aumentam nas casas religiosas de mantimentos e remédios e etc. Então há uma ambientação na Terra diferente. Que contamina. Que contagia. Né? Vamos dizer assim, né? Contagia para o bem. E isso, a colônia Nosso Lar, ela está na periferia do umbral, ela está aqui entre nós. A colônia não está acima e abaixo, não existe isso. A gente, a física até, a gente só estudar um pouquinho e ver na internet que a gente vê, não tem essa coisa de acima e abaixo, existe interação. O que existe, a diferença é de densidade. Então a gente não consegue, né? Porque se fosse assim, um foguete que subisse para a Lua, ele ia furar as colônias espirituais. Não é assim. Então há uma interação e a colônia está totalmente ligada a nós aqui, né? Pelos pensamentos daqueles que desencarnaram, que porventura estão lá, e daqueles que ficaram aqui, dos entes queridos. Então a colônia recebe isso. É por isso que ela está dizendo aqui, ó, recebe as mais vigorosas promessas. Mas mesmo sendo promessas que muitas vezes, na grande maioria, não vão ser cumpridas, mas são promessas. Naquele momento houve uma exaltação para o bem dos corações. E isso em grande quantidade, ó que bem que faz. Não é? É o oposto do que nós vemos nas grandes guerras, que é para o lado mal, né? Que as pessoas aderem ao fanatismo de um e outro. Mas no contrário, aqui para o bem. Então é isso que a colônia tira proveito. Por isso que ela está dizendo, reserva o mais lindo aspecto para o Natal, porque ela se aproveita também dos bons fluidos que são trazidos, são levados de nós para a colônia. E com certeza isso alegra muito o governador, até porque o que ele quer realmente é o progresso da humanidade. Por isso é que ele é o governador.
E continuando. Então, ela recebe, né, a colônia, aí a Narcisa diz, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Então, a gente, no Natal, a gente tem os nossos pensamentos, né, ligados aos espíritos superiores, eles também fazem da mesma maneira. Com certeza, em nosso lar, a época de Natal, a ver pelo salão que o governador faz a palestra, mas toda a colônia também, de alguma maneira, eleva a sua psicosfera, porque eles também lá tecem promessas no Natal, não é? Porque muitos habitantes do nosso lar, às vezes, ainda tem mágoas de alguns que ficaram encarnados, tem as preocupações daqueles que estão encarnados, mas nessa época é uma época que todos pensam em Jesus. E eu sempre gosto de lembrar de uma frase que Emmanuel falou para Chico Xavier, para que ele não se esquecesse, nunca ficasse muito preocupado, porque tudo passa na terra. A única coisa que não passou na terra foi o amor de Jesus por nós. E até hoje a gente sente isso, né? De alguma maneira, mesmo aquelas pessoas mais materialistas, elas percebem que nessa época há um clima diferente na terra, não é? Infelizmente, muitas pessoas, né, vivem só para a questão do comércio nessa época, como se diz, elas procuram insuflar o desejo de consumismo nessa época, mas nós, os cristãos, a gente procura, de alguma maneira, tirar um momentinho, né, para lembrar de Jesus, mas mesmo essa questão do consumismo faz com que as pessoas façam festa de amigo oculto. Se reúnam, né? Se reúnam em família. Não é mesmo que às vezes nem façam uma oração, mas como o Marco falou, às vezes as famílias que estavam afastadas acabam se unindo nessa época. É mais fácil de desculpar, porque a psicosfera não está tão carregada de pensamentos negativos. A pessoa, mesmo que ela queira comprar um presente, ela passa a pensar em quem vai receber. Ela sai dela para pensar no outro, que é o futuro, não é, do nosso planeta, quando se tornar realmente um planeta regenerado, quando todos os habitantes estiverem já em processo de regeneração. O processo no qual você começa a se interessar pelo bem do outro. Lógico, nessa época quando o planeta estiver nessa categoria, ainda não vai ser um planeta feliz, mas a gente já vai começar a exercitar mais esse tipo de vida, vamos dizer assim. A gente vai se preocupar com o bem-estar do outro também, porque por enquanto nós estamos numa fase que a gente só se preocupa com o nosso bem-estar. A gente não quer saber do outro, a gente vê isso muito no trânsito, não é? Porque o trânsito, aquele que está atrás de um volante, ele representa o seu carro. Quer dizer, o carro representa quem está atrás ali no volante. Eu falei ao contrário. Então a gente vê uma falta de respeito total. Não é? Pessoas que param onde não deve, que param sem sinalizar, que abrem porta. Eu fico impressionada com isso. Eu falo, meu Deus, como é que a pessoa pode abrir uma porta e não dar uma olhada para ver se, né, que tem outros carros querendo passar? Mas o trânsito reflete muito do nosso comportamento em sociedade, que é um comportamento que ainda é voltado só para nós mesmos, né? Mas a coisa, devagarinho, ela vai mudando, porque a natureza, já que a gente hoje falou tanto em natureza, né, nesse capítulo, a natureza não dá saltos, a coisa vai devagar, mas ela vai caminhar, com certeza. Então vamos continuar a leitura.
Interessante, só um pouquinho, que ela fala que ela envia ardentes afirmações de esperança às esferas superiores. A colônia, né? É como se ele estivesse prestando conta. Porque a colônia, do mesmo jeito que a gente homenageia Jesus, manda pedidos às esferas superiores, a colônia também, ela envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Então, ela está enviando, porque está dizendo... Ela recebe, mas também envia. Também envia. Isso. Então, se a gente está enviando para esferas superiores, porque o quem tem mais doa quem tem menos. Mas é como se estivesse falando assim, olha, estamos tirando proveito. Né? É isso. Isso. Aí, continuando. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Olha, o dia de descanso dele, que geralmente, né, a colônia, nosso lar, quer dizer, ela tem os padrões sociais muito parecidos com o da Terra no sentido de organização, de hierarquia. Mas então, provavelmente domingo é o dia de repouso da colônia, né? É o dia do lazer, que o governador obriga que todos os tenham. Mas ele vai lá no domingo, olha, ela fala assim, André Luiz, eu acho que você já sabe, né, que o governador vem todo domingo aqui, quase todos os domingos, né, aos domingos, e ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. Então, ele vai trabalhar. Ele não vai lá para descansar, não é? Ele continua o trabalho porque a gente vai ver que ele é um que mais, a gente já até viu, né? Que é o que mais trabalha na colônia Nosso Lar. Então ele tira o domingo, que seria reservado ao lazer, e ele vai para o ministério, que a gente viu que tem o trabalho mais material na colônia. Porque o Ministério da Regeneração é aquele que recebe os espíritos mais desequilibrados que chegam na colônia. Vale lembrar que o André Luiz, ele estava perturbado um pouco, mas ele não foi para a regeneração. Ele já foi para o Ministério do Auxílio, que é onde ele ficou na enfermaria e depois foi morar com Dona Laura. O Ministério da Regeneração, vamos dizer assim, que é aquele, não é? É o CTI da colônia. É o local da colônia onde estão os casos mais graves, onde estão os espíritos mais dementados, os espíritos mais desequilibrados. E o governador, que poderia no domingo ir para a União Divina, né, conversar com espíritos já... Ou para elevação? Né, ou para elevação, espíritos já equilibrados, evoluídos, não. Ele vai para onde realmente necessitam da palavra dele, da orientação dele. No meu ponto de vista, é assim, é tipo um prêmio para aqueles que estão no trabalho sacrificial, porque trabalhar nas câmaras é um trabalho sacrificial. Lembrando que na pergunta 683 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o limite do trabalho, e os Espíritos respondem, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, é o limite das forças. No caso do governador, as forças dele são uma e as nossas são outras. Bem diferentes ainda, né? Mas o ensinamento principal é que, como disse Nosso Senhor Jesus, o Pai trabalha sempre e eu também. Então, graças a Deus que Jesus deixa. A pessoa de Jesus tirar férias da terra, como é que a gente fica? Com ele governando, tá do jeito que tá, não é? Na sabedoria divina. Então é complicado. Então a lei do trabalho. O trabalho é uma lei. Se a lei é para ser cumprida. Bom, estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho.
pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Muita paz de Jesus a todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.